A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou teu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse trimestre, chegamos na lição de número 8. Hoje nós vamos estudar mais um profeta menor da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre Naum. E o tema da aula de hoje é Naum, até onde vai a paciência de Deus? Eu espero que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu joinha, gente boa, porque com isso você ajuda muito a gente a chegar mais longe, a alcançar mais vidas para Jesus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E se você quiser poupar o teu tempo na pesquisa, preparar o teu material, eu já tenho tudo isso pronto para você, disponível no nosso site Facilita EBD, para te ajudar. Lá no site Facilita EBD você encontra a nossa videoaula, você encontra também o esboço da minha lição, você vai encontrar também, gente boa, os nossos slides para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além de diversos recursos para te abençoar como professor da Escola Bíblica Dominical. Esse material está exclusivo para quem se torna assinante do nosso Facilita EBD. O link está aqui, que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens, Naum, até onde vai a paciência de Deus. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar sobre o perfil desse profeta. E entender que ele também leva uma mensagem para Nínive, assim como o profeta Jonas. Só que ele já traz essa mensagem junto com o cumprimento da sua profecia. Temos algumas bases bíblicas que precisamos apresentar em sala de aula hoje. É necessário você fazer isso. Inicialmente, apresente aí o texto do dia, que está em Naum, capítulo 1, versículo 3. Apresenta também a síntese, é muito importante você fazer essa leitura em sala de aula. E também apresente o texto bíblico. O nosso texto bíblico de hoje está localizado em Naum, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Que Deus te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Conforme Israel Tiago Trota, o autor da lição, comentando a respeito do profeta Naum, ele já inicia dizendo que Naum tem um único tema, tem um único assunto: o juízo de Deus sobre a Síria, especialmente sobre os ninivitas. Ele é aquele profeta que protagoniza a libertação dos filhos de Judá. Ele anuncia exatamente a bênção de Deus sobre os filhos de Judá e essa libertação do cativeiro assírio. Outro detalhe que a gente descobre também estudando a respeito do profeta Naum, que assim como Jonas, Naum também leva a sua mensagem para os ninivitas. E Naum traz essa mensagem apresentando que a paciência de Deus acabou, que a paciência de Deus tem um limite, que a paciência de Deus chegou ao fim para as práticas pecaminosas, para as ações injustas realizadas pelos ninivitas. Russell Champlin chega a dizer que há uma conexão muito forte com a profecia de Jonas, junto também com a profecia de Naum. Tanto o profeta como a sua profecia se encaixam exatamente com aquela mensagem sendo enviada agora para os ninivitas. Hoje nós vamos observar esse juízo de Deus sobre os assírios, pois o propósito do livro basicamente é duplo, se divide em duas partes. A primeira parte do livro nós descobrimos a essência desse propósito, onde é apresentado aqui nessa essência o juízo de Deus sobre os ninivitas. A segunda parte, ou seja, o segundo propósito do livro, destaca o seguinte, que é o consolo de Deus sobre Judá, a restauração do Senhor sobre o povo que habitava em Judá, especialmente em Jerusalém. Nós percebemos muito bem, analisando o livro de Naum, o seguinte contexto, que Deus estava agindo em favor do seu povo.
Compreendendo a respeito dos ensinos teológicos sobre o profeta Naum no seu livro, nós descobrimos e podemos destacar também algumas lições. A primeira delas é que os poderes mundiais representados aqui nessa linha temporal pela Assíria e Judá estão sob o controle de Deus. Ou seja, Deus é aquele que controla tudo, que tem todo o poder na palma da sua mão. Outro detalhe teológico que você descobre também é que a teologia de Naum apresenta para a gente esse juízo de Deus sobre os maus e o consolo de Deus sobre os bons, sobre aqueles que permanecem na justiça, que praticam a vontade de Deus. E que através do profeta Jonas, Deus revelou então a sua paciência, o seu amor, a sua graça e misericórdia sobre o povo ninivita. Agora, através de Naum, Deus está revelando a sua justiça. E a justiça de Deus também é fiel, assim como a sua paciência. Tiago Trota ainda comenta que Naum recebeu a missão de Deus de anunciar a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o povo ninivita, pois aquele povo praticava em si as práticas horrendas da perseguição, as práticas da injustiça, da idolatria, da promiscuidade e também pecados como idolatria e feitiçaria. Isso já não estava agradando a Deus. Observando todo esse contexto aqui mundial, estamos percebendo o núcleo da teologia de Naum, demonstrando que Deus se preocupa também com outros países, com outras nações, e demonstra o seu governo além de Jerusalém, além de Israel. O próprio profeta Isaías, que veio um pouco depois do profeta Jonas e antes de Naum, lá em Isaías capítulo 10, profetiza o juízo de Deus sobre a Síria. E esse povo assírio, especialmente os ninivitas, sofreriam o juízo de Deus, a justiça de Deus. A lição de hoje levanta para a gente o seguinte questionamento: Deus pune o pecador? Deus pune aquele que pratica o pecado? Eu estava lendo um artigo escrito por Fabrícia Lucena, publicado na internet, onde ela destaca que muitos têm em sua mente esse desenho desse Deus mau, desse Deus punitivo, desse Deus agressivo. Isso por causa da influência da religião quando nós lemos o Antigo Testamento, onde enxergado é apresentado um óculos de um Deus que se ira facilmente. Só que nós precisamos interpretar exatamente essa visão da justiça de Deus no Antigo Testamento, fazendo essa leitura do livro de Naum, para poder passar aos nossos alunos esse Deus que é gracioso e, ao mesmo tempo, o nosso Deus que é um Deus de justiça. Pois essa visão da ira de Deus contra os pecadores, sendo aplicada no Antigo Testamento e mal interpretada por algumas religiões, trazem para a gente alguns prejuízos. Nós precisamos entender essa diferença da ira de Deus e da justiça de Deus. A justiça de Deus é íntegra, verdadeira. Deus, ele pune aquele que pratica o mal e permanece no mal. Mas quando nós lemos o profeta Jonas, percebemos muito bem que Deus em todas as vezes dá a oportunidade da reconciliação, de ter um encontro com o perdão. E agora em Naum nós percebemos que essa paciência se esgotou, dando lugar agora para a justiça de Deus. E muitas pessoas mal interpretam essa visão teológica do Antigo Testamento, entendendo que Deus pune aquele que peca, que Deus pune aquele que está agindo de forma má, que Deus é um Deus carrasco, um Deus irado, um Deus que trabalha contra aqueles que não fazem a sua vontade, que Deus é aquele que pune os maus pecadores. E quando nós olhamos para isso, precisamos então entender, nesse viés teológico, que Deus não é assim, que Deus não age dessa maneira. A interpretação bíblica correta a respeito da justiça de Deus é totalmente diferente, pois, como nós estamos vivendo no período da graça, precisamos entender com muito cuidado que Deus não pune os pecadores no nosso período. Observe isso. Tenha cuidado em explicar esse assunto que nós estamos descrevendo para você a partir da leitura de Naum. A Fabrícia Lucena ainda destaca para a gente algo aqui interessante para você entender. Que a orientação bíblica ao ler Naum não é dizer que Deus está dando abertura para a pessoa pecar.
O pecado traz prejuízos terríveis para a vida daquele que pratica. Nós também aqui em sala de aula não estamos afirmando que o pecado não é pecado. Aquele que pratica o pecado enfrenta a justiça de Deus. Nós também não estamos dizendo e dando abertura que se você pecar, você não precisa se arrepender e confessar o seu pecado. Quando você lê o livro de Naum, você descobre então a importância de se arrepender, a importância de pedir o perdão do seu pecado. Mas nós queremos aqui tirar exatamente essa imagem de um Deus que age somente para punir como um Deus mau aquele que pratica o pecado. Olhando para esse link de Jonas e Naum, nós vamos entender nessa linha teológica que Deus dá todas as oportunidades do arrependimento, da busca do Senhor, do pedido de perdão. Mas precisamos olhar para Naum e entender que o pecado gera resultado. E esse resultado não é bom para aquele que pratica. O resultado enfrenta agora a justiça de Deus. Pois, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. E esse pecado nos arrasta então para o inferno, nos arrasta então para a morte. E isso está acontecendo com o povo ninivita. Ou seja, nessa linha de interpretação que nós estamos compreendendo sobre a visão do Antigo Testamento, nós estamos entendendo que ao invés de pintar um Deus irado que pune o pecador, nós estamos compreendendo agora, a partir do olhar da graça, que o resultado de todas as catástrofes, de todos os erros que sobrevieram sobre a Síria, são resultados dos seus próprios pecados, são resultados daquilo que eles provocaram, resultado desse salário que foi cobrado. Pois nós precisamos compreender que o coração de Deus é perdoador e não acusador. Aquele que acusa o pecador é o inimigo das nossas almas. E o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo também. Ele é o Deus que mostra o seu amor lá no Antigo e mostra o seu amor no Novo também. Pois o coração de Deus, em segundo lugar, também é longânimo, é paciente. Mas há momentos, como o Tiago Trota até cita para a gente, que ele dá espaço agora para a sua justiça, por causa desse resultado da prática do pecado humana. Durante a vida terrena de Jesus, nós aprendemos lendo o Novo Testamento que Jesus ele conversava com pecadores, se assentava com eles e oferecia o perdão. O Deus encarnado, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, ele sempre amou os pecadores, sempre amou você, sempre me amou. Pois o propósito de Cristo no mundo é também fazer parte desse plano de Deus. Então, olhar para Naum é compreender o grande amor de Deus, até mesmo na justiça. Nós lemos na Bíblia, por exemplo, em João 3,17. O que está escrito em João 3,17? Portanto, Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o mesmo Deus do Novo Testamento que se apresenta no Antigo. Quando nós lemos Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ou seja, o resultado da catástrofe que acontece agora na Síria e em Nínive é resultado dos seus próprios pecados. E em todo tempo Deus está oferecendo o perdão. Que link que nós temos aqui, hein? Que coisa linda nós temos em mãos. E olhar para isso é descobrir que esse Deus é perdoador, que esse Deus é conselheiro, que esse Deus age em justiça e amor. E observando isso aqui, é importante você falar a respeito dessa graça de Deus. Deus em todo tempo está disponível para buscar você que está afastado do Evangelho. Está disponível para te abençoar. O que acontece em nossa vida de ruim é resultado dos nossos pecados, das nossas ações más. Mas Deus em todo tempo está ali, disponível, para nos ajudar a compreender o seu perdão, a sua graça e o seu resgate. Eu espero te ajudar hoje na aula. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Naum. O livro de Naum demonstra para a gente a grandeza de Deus, desse Deus amoroso sobre a história.
é o Deus vivo que tem todo o controle sobre todas as nações que nós encontramos aqui no Antigo Testamento. Esse Deus que é amoroso. Ezequias Soares, comentando a respeito sobre esse atributo que o nosso Deus tem, ele destaca o seguinte, que a grandeza de Deus ultrapassa a compreensão do raciocínio humano. E Naum demonstra isso para a gente. O nosso Deus vivo não pode ser compreendido totalmente em sua plenitude pela razão humana. Entenda isso aqui. Ele é transcendente a tudo que é finito e tudo que existe no universo. Ele é o Todo-Poderoso. Não é à toa que a Bíblia chama ele de El Shaddai. O nosso Deus vivo tem todo o controle na palma da sua mão. Inclusive o controle de Judá, que Naum cita, e também o controle da Síria, que é citado aqui por Naum. Observando essas questões, vamos avançar agora para o nosso primeiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O Consolador. Carlos Oswaldo Pinto, descrevendo a respeito do profeta Naum, comentando a respeito do perfil desse profeta no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, analisando o profeta Naum, ele destaca o seguinte para a gente, que as informações que nós temos sobre Naum são muito limitadas. Porém, quando nós tentamos entender o significado do seu nome, Naum, esse significado do termo pode ser traduzido como o Consolador. Observe isso aqui. Todo profeta do Antigo Testamento apresentava uma mensagem que ele vivia. E, geralmente, boa parte dos profetas do Antigo Testamento tinham uma mensagem que era levada também em seu nome. Aqui nós entendemos que Naum se revela como o Consolador, também linkando como um caráter de Deus. O Espírito Santo, por exemplo, ele é conhecido como o Conselheiro, o Consolador também. Aqui nós estamos entendendo, compreendendo sobre a profecia de Naum, que ele traz o resultado da justiça de Deus. E essa justiça de Deus vem em forma de consolo para os ninivitas. É claro que os ninivitas rejeitam, continuam na prática do pecado, e tudo que sobrevém sobre eles é resultado do seu pecado. A Bíblia nos dá a informação que Naum era natural de um vilarejo conhecido como Ecós. Porém, nós não sabemos localizar exatamente onde fica esse vilarejo nos mapas bíblicos. Algumas pessoas chegam a sugerir que pode ficar ali em variadas regiões entre o Negueb e o Tigre. Já existem outros pesquisadores que chegam a localizar ali próximo a Cafarnaum. Até mesmo o próprio Tiago Trota chega a citar isso. Conforme Patrício Rota Scarabrini, escrevendo em seu texto Livros Proféticos, ele destaca o seguinte para a gente, que os profetas menores da Bíblia eram homens de Deus que praticavam a verdadeira religião, a verdadeira fé. Cada profeta tem um perfil assim muito especial e a gente precisa voltar a resgatar isso aqui. Os profetas eram levantados por Deus para levar uma mensagem ao seu povo. E esse povo também inclui os ninivitas que pertencem a Deus. E esse profeta era levantado para chamar o povo à prática da verdadeira fé, da verdadeira religião, do verdadeiro serviço a Deus, demonstrando que a graça de Deus, o consolo de Deus, a restauração, que ainda dá tempo, por exemplo, de você buscar o arrependimento. Cada profeta tinha uma habilidade fantástica de encarar a sua missão em seu tempo, em seu contexto, enfrentar os seus desafios. E agora nós encontramos um profeta chamado Naum, que está enfrentando os seus desafios de ir a Nínive, levar uma mensagem poderosa. O próprio Tiago Trota destaca que a palavra hebraica para profeta no Antigo Testamento é Nabi, aquele que tem uma mensagem que não é dele, mas pertence a Deus. E isso aqui é lindo. Naum não tem uma mensagem dele, não é um sermão dele, não é uma pregação dele, mas a pregação vem da parte de Deus, o sermão vem da parte de Deus, a mensagem vem da parte de Deus. É Deus que dá para Naum um pão quentinho do céu para entregar aos ninivitas. O mesmo Deus que traz uma mensagem de consolo, de restauração, de perdão dos pecados, de buscar o caminho do arrependimento
para os habitantes de Judá é o mesmo Deus que traz uma mensagem para os ninivitas, para aqueles que não serviam a Deus. Deus também quer te usar como Naum, sabia? Deus quer usar você de uma forma profética, espiritual, maravilhosa, poderosa. É só você dar lugar, ser sensível à voz de Deus. Quando nós descobrimos o perfil de Naum, entendemos que esse profeta tem uma fidelidade muito grande à palavra de Deus. Você também precisa ter uma fidelidade muito grande, professorzão, à palavra de Deus, para que Deus te use para capacitar esses teus alunos que estão aí com você na Escola Bíblica Dominical, para que o Espírito Santo de Deus fale através de você com a palavra de consolo, de restauração, de renovo, de renúncia, de voltar para a presença de Deus. O nosso Deus é o Deus da graça. E quando olhamos para Naum, descobrimos que essa justiça de Deus sinaliza o perdão, sinaliza a restauração. Entenda isso. Aqui nós estamos trazendo um viés de descrever para você que o mesmo Deus que é conselheiro, que é consolador no Novo Testamento é o mesmo Deus que está no Antigo. Não trazendo uma interpretação religiosa de entender que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, o Deus da vingança. Não, o nosso Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Ele não mudou, é o mesmo Deus do Novo, que envia Jesus para a restauração. E agora, para os ninivitas, ele está enviando um missionário, conhecido como Naum. Deus também pode te levar como um instrumento dele a outras nações, a outros lugares, a outros povos, para falar do amor de Deus. Eu acredito nisso. Toma posse dessa palavra em Cristo Jesus. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se você conhece alguém, precisa assistir a aula de hoje, envie esse vídeo para ele, para ela, compartilhe aí na tua rede social, nos ajude em nome do Senhor. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a data da profecia. Eu gosto de tomar o exemplo do Carlos Oswaldo Pinto, que destaca para a gente no seu texto sobre a possibilidade de encaixar o Naum em uma linha temporal. Tudo nos leva a crer que a mensagem de Naum se localiza próximo à destruição de Nínive, do povo assírio, em 612 a.C. Essa profecia se encaixa exatamente próximo a essa destruição. Essa destruição, como já disse a você, é resultado do pecado praticado pelo povo ninivita. Quando nós lemos o texto de Naum, há uma referência bíblica em Naum sobre Tebas, que foi capturado aproximadamente em 633 a.C. Tebas, para você que não sabe, é a antiga capital do Egito, que foi tomada pelos assírios. Outra coisa que nós percebemos também a respeito do contexto histórico da profecia de Naum, que a sua profecia deve se encaixar, sim, entre os anos 690 até aproximadamente o ano 600, onde se encaixam esses eventos históricos: a conquista da cidade de Tebas, a destruição da Assíria em 612. Tudo isso nos leva a entender que o texto de Naum vai se encaixando nesse período temporal aqui. Outra lição que aprendemos também sobre a linha temporal de Naum. Tudo também nos dá a entender que ele foi contemporâneo do profeta Abacuque, que nós vamos estudar na próxima lição, e também do profeta Sofonias, assim como Jeremias. Então há uma influência temporal aqui. Observando sobre esses contextos, nós descobrimos então a riqueza do livro, a importância desse livro se encaixar nessa profecia e nessa linha temporal. Como já disse para você, na primeira lição desse trimestre, está disponível aqui no link na descrição desse vídeo, uma playlist, a classe dos jovens. Na primeira lição, nós descrevemos para vocês aqui em sala de aula que os profetas menores não foram organizados separadamente na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, eles são um conjunto só. Em outras palavras, um livro só. Só que a partir da Septuaginta, nós entendemos que houve essa divisão desses 12 conjuntos. Hoje nós seguimos a linha da Septuaginta, por isso que a gente tem 12 profetas. E esse profeta Naum se encaixa nesse contexto histórico que estamos escrevendo para você. Eu espero estar te ajudando. Que o Espírito Santo de Deus te ajude na Escola Bíblica Dominical. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a estrutura e a mensagem do livro.
Nesse terceiro subtópico, nós vamos compreender como se divide então o texto de Naum. Carlos Oswaldo Pinto chega a sugerir o seguinte, que a mensagem de Naum gira todo em torno da violenta cidade de Nínive, da prática pecaminosa que aquela cidade realizava. O Russell Champlin, dividindo o livro de Naum, ele divide esse livro em alguns conjuntos. E o primeiro conjunto que o Russell Champlin destaca para a gente, eu quero colocar um quadro aqui para você observar isso, está no capítulo 1, onde nós encontramos a declaração divina do julgamento de Nínive. Está lá no capítulo 1, onde nós observamos agora, do capítulo 1, versículo 1 ao 7, a apresentação do juízo divino, da justiça de Deus. Do capítulo 1, versículo 8 ao 15, nós encontramos agora a apresentação do julgamento divino, ou seja, aquela atitude pecaminosa chegaria ao fim. A segunda parte do livro está no capítulo 2, que descreve para a gente essa descrição do divino julgamento sobre Nínive, onde nós percebemos no capítulo 2, versículo 1 ao 4, esse descrito cerco de Nínive, citado na profecia, onde nós percebemos no capítulo 2, versículos 5 ao 8, a descrição da queda de Nínive, onde nós percebemos no capítulo 2, versículo 9 e 10, a descrição também da pilhagem da cidade, que a cidade seria saqueada. Capítulo 2, versículo 11 ao 13, nós vamos entender que a cidade é citada aqui como uma cidade demolida agora, que se torna então toca de leões, de animais que existiam naquele período ali. Aqui é uma descrição do resultado da justiça de Deus. A terceira parte do livro está no capítulo 3, onde nós vamos encontrar agora no capítulo 3, versículo 1 ao 3, essa ideia descrita para a gente, o merecido julgamento de Nínive, especialmente nesse capítulo 3. Capítulo 3, do 1 ao 3, descreve para a gente a história da carnificina impiedosa. Também, capítulo 3, versículo 4 ao 7, nós descobrimos a história da prostituição e feitiçaria, por isso o juízo de Deus veio sobre eles. Capítulo 3, versículo 8 ao 10, a sua falha em não aprender com Tebas, que era a cidade do Egito que citamos para vocês. Capítulo 3, versículo 11 a 19, a sentença e a desolação perpétua. Essa é a divisão que nós encontramos então no texto de Nínive, proposta aí pelo Russell Champlin. Você pode utilizar esse material, inclusive se você quiser, todas as nossas anotações estão disponíveis no nosso site Facilita EBD, aqui no link na descrição para quem se torna assinante. Avançando agora, vamos para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A natureza de Deus. Nesse segundo ponto, nós vamos entender como se revela então essa natureza de Deus para nós. Para não interpretarmos o Deus vivo, todo-poderoso, que é consolador também no Novo Testamento, como um Deus irado, um Deus que pune o pecado, que pune o pecador, que não se importa com as pessoas, que é descrito por algumas religiões aqui olhando para o Antigo Testamento. Weingruden, em sua teologia sistemática, chega a dizer o seguinte, que se nós pretendemos conhecer a Deus, é necessário que Deus primeiro tome o primeiro passo, ou seja, que ele se revele a nós, com base em Romanos capítulo 1, versículo 19. E Deus já fez isso. Ele se revela através da natureza, através da palavra, através dos profetas, através de Jesus, tomando então o primeiro passo dessa revelação divina. Outro detalhe que nós descobrimos também a respeito desse Deus vivo que se revela para nós, com base em Mateus 11, 27, que o nosso conhecimento a respeito de Deus se dá a partir dessa revelação em Jesus, pelo plano da salvação. Olhar para o plano da salvação é entender que esse Deus é amoroso desde o princípio, desde a fundação do mundo, que é misericordioso também. E é por isso que nós precisamos ter esse olhar para o nosso Deus, o Deus perdoador. Todavia, como já disse a você, Deus, ele age em perdão, graça e misericórdia. Mas o pecado tem um resultado. O pecado continua sendo pecado. O pecado traz prejuízos, assim como está trazendo para a Síria, para Nínive, como resultado dessa justiça de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a longanimidade de Deus. Conforme Ezequias Soares,
escrevendo a respeito desse perfil e dessa revelação de Deus que nós encontramos nas Escrituras, ele destaca o seguinte para a gente, que um dos atributos de Deus, uma forma de Deus se revelar, é a forma da paciência, conhecida também como longanimidade. Mas Deus também se revela através da misericórdia, como também através da sua graça. Isso revela esse Deus amoroso, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso e um Deus que é paciente. Esses três atributos estão correlacionados, demonstrando a justiça de Deus. Ou seja, até na justiça nós encontramos a graça, a misericórdia e nós encontramos a paciência de Deus, revelando aqui a plena bondade de Deus, o pleno amor de Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender também, lendo o livro de Naum, que a misericórdia é um termo descrito para a compaixão de Deus. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é misericordioso, é um Deus que tem compaixão, é um Deus que olha para o pecador com compaixão e misericórdia, pronto para socorrer e perdoar os oprimidos e resgatar aquele que está em pecado. Olha para a Bíblia, por exemplo, você percebe o povo de Israel sendo escravizado no Egito, oprimido. Deus se levanta para resgatar os oprimidos, restaurar aqueles que estavam sendo humilhados. Olha para a primeira situação de Nínive. Deus age em misericórdia, em amor, através da vida e do ministério de Jonas, como nós estudamos aqui. Isso é um ato da revelação e da bondade de Deus. Outra característica que nós descobrimos aqui, entendendo a respeito do nosso Deus, olhando para o Antigo Testamento, que Deus também se revela com a graça. E a graça é o favor imerecido de Deus, pronto para perdoar o pecador. E esse perdão é dado através da graça. Em todo o tempo, Deus está agindo com o propósito para o perdão. Gente, os ritos apresentados no Antigo Testamento pela lei, descritos por Moisés, orientados por Deus, são ritos para o ser humano se aproximar de Deus, para o ser humano entender o caminho do perdão, entender a necessidade de oferecer sacrifícios, entender a necessidade de buscar o perdão, de entender e compreender o plano da salvação, que alguém tomava o seu lugar, como o próprio Jesus toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Isso é graça. Deus toma o primeiro passo. Deus não é pego de surpresa lá no Éden, quando o homem cai em Gênesis 3. Mas Deus se revela como Deus gracioso. Antes de acontecer, ele já tinha planejado a salvação. Outro detalhe que nós encontramos sobre Deus na Bíblia é a demonstração da sua longanimidade. Isso quer dizer que Deus é paciente. E essa paciência de Deus é demonstrada aqui para os ninivitas. Deus, ele é paciente em buscar você que continua praticando o pecado, que continua se afastando dele. O Israel Thiago Trota comenta o seguinte para a gente. O próprio autor da lição diz o seguinte, que a própria teologia de Naum é fundamentada exatamente nessa fé, de um Deus que é perdoador, mas ao mesmo tempo um Deus que é justiça. E ele pune os pecadores por causa da sua prática do pecado. A justiça de Deus toma lugar aqui, Naum capítulo 1, versículo 2. A ira de Deus, sendo descrita aqui no Antigo Testamento, não é a ira explosiva, não é a ira sem controle, mas a ira de Deus se demonstra paciente também. Pois está escrito em Naum 1:3 que Deus é paciente e tardio em irar-se. E alguns anos antes, Deus usou Jonas para o povo se arrepender. O povo se arrependeu, mas voltou à prática do pecado. E agora a justiça de Deus está tomando lugar. E nós percebemos isso sendo revelado no livro de Naum. E de acordo com o próprio profeta, a ira de Deus não é ira precipitada, não é ira sem pensamento. A justiça de Deus não age de qualquer maneira. Ela age através da paciência e da bondade. Só que Naum destaca para a gente que a paciência tem fim. Que a bondade de Deus também se revela até mesmo na sua justiça. A ira de Deus é derramada sobre o culpado, sobre aquele que não quer buscar o arrependimento, jamais sobre o inocente. Deus sempre age em favor do inocente, de acordo com a Bíblia, no Antigo Testamento. Isso é a revelação da bondade de Deus. Os assírios eram conhecedores da verdade, não foi à toa que Deus usou Jonas antes.
E agora, conhecendo a verdade, eles estão abrindo mão dessa verdade. Warren Wiersbe chega a comentar o seguinte, que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus justo. E Nínive cairia por causa das suas práticas pecaminosas. Naum capítulo 1, versículo 2 a 8, Deus se revela na profecia destacando seu caráter amoroso e justo e verdadeiro. Quando nós lemos também Naum capítulo 1, versículo 9 ao 11, você percebe que Deus, além de demonstrar o seu caráter justo, ele demonstra agora a sua justiça sobre os ninivitas. Naum, versículo 12, 13 e 15, no capítulo 1, ele destaca para a gente que Deus agora volta o seu olhar, através dessa profecia de Naum, para os habitantes de Judá, demonstrando o seu consolo, um Deus que é consolador e conselheiro. Então, olha para a Bíblia e entenda que se Deus age em favor da tua vida, para que você se arrependa. Mas isso tem um prazo. Tem um prazo determinado pela justiça de Deus. E Deus age conforme o seu caráter e a sua revelação. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui no segundo ponto da nossa lição. Um Deus amoroso e vingador. Esse é o segundo subtópico aqui do segundo ponto da nossa lição. Vamos entender que esse Deus se revela em amor, mas a justiça também dá esse lugar aqui na sua revelação em Naum. Tiago Trotto, o autor da lição, destaca para a gente que Naum se revela como um Deus que é justiça aqui, como um Deus que é vingativo. Ele demonstra a respeito aqui do seu caráter sobre a atitude dos ninivitas, dos assírios, contra o povo de Israel. Naum capítulo 1, versículo 12. E demonstra também a sua atitude em agir agora em favor de Judá, que estava sendo oprimida pelos assírios. E nós percebemos à luz da palavra que esse Deus se demonstra agora como um Deus que é justiça, pois o povo de Deus, os seus servos, não seriam afligidos novamente. Outro detalhe que nós descobrimos na Bíblia, que Deus agiria com justiça contra os assírios, contra os ninivitas, e agiria como consolador, especialmente para o povo de Judá. Quando nós observamos a Bíblia, especialmente um texto escrito pelo Warren Wiersbe, que é o seu comentário bíblico, ele destaca o seguinte para a gente, que a partir da leitura do capítulo 2, Deus se revela lá no livro de Naum como um Deus que é juiz. Ele demonstra a queda dos ninivitas em 612 a.C. Essa profecia é descrita aqui por Naum, pois os medos e os babilônicos se uniriam contra Nínive em uma guerra e prevaleceriam. A partir desse momento, nós estamos entendendo aqui um caráter histórico, a ascensão dos babilônicos que passa a existir nessa linha temporal. Assim como o profeta Amós, Isaías, usados também no Antigo Testamento, Naum faz questão de dizer que o nosso Deus tem esse poder sobre as nações estrangeiras. Tem todo o controle na palma da sua mão. Aqui é um caráter revelado dessa justiça de Deus. A profecia de Naum deixa muito claro para a gente que a ira de Deus seria derramada contra aqueles que praticavam o pecado, contra os assírios. E a causa desse derramar da ira de Deus era por causa do pecado, do orgulho. O povo não queria se arrepender. Continuavam caminhando para as trevas, para a escuridão, e Deus oferecendo perdão. Só que agora a paciência sai e a justiça entra. E como Deus se revela ao ser humano? Deus se revela ao ser humano através da Bíblia, demonstrando o seu amor, sua graça, sua misericórdia. Como Deus se revela para nós hoje, demonstrando o seu perdão antes da justiça, através de Jesus, através de um pastor, através de uma irmã, através de um crente, de um profeta, sendo usado por Deus para falar do amor, da graça e misericórdia do Senhor. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto no nosso EBD. O Senhor é bom. O autor da lição destaca para a gente essa bondade de Deus nessa revelação sobre o livro de Naum. A bondade de Deus, ela entra em contraste contra o mal. Observe, a bondade de Deus é revelada em perdão, em graça e misericórdia, e até mesmo na justiça, na ira de Deus. Deus se revela bom em derramar a sua justiça também.
Até aqui nós entendemos a revelação agora da bondade de Deus, ou seja, a bondade de Deus se revela contra a prática do mal. Tirar o mal é uma revelação agora da bondade de Deus. A benevolência de Deus, a bondade de Deus não pode ser vista como algo fragilizado, como algo que permite o pecado. Até na sua bondade, ele nos purifica. Naum capítulo 1, versículo 8, há aqui uma revelação da bondade de Deus. E como Deus se revela bom para nós? O que é a bondade de Deus de acordo com as Escrituras? Vamos entender sobre isso e pensar teologicamente. A bondade de Deus se revela para nós porque Deus nos dá chances todos os dias de buscar o seu perdão. Isso é bondade. Segundo, Deus nos dá a oportunidade todo dia de amar uns aos outros. Deus estava dando essa oportunidade para os ninivitas. Deus nos ama e não se importa com as nossas práticas erradas, mas ele se importa com que você se arrependa. Isso é bondade. Deus é tão bom que ele é misericordioso com você, comigo também. Deus é tão bom que ele mantém todas as suas promessas. E todas as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Deus é bom com você. Deus é bom e ele se agrada com aquele que pratica a bondade. Deus é tão bom que a sua bondade nunca falha. Deus é tão bom e requer a bondade em nosso coração também. Deus é tão bom e nos ajuda a oferecer essa bondade e misericórdia para os outros. Isso é uma prática da revelação de Deus. E Deus é bom porque ele se revela a nós através de Jesus. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. O Senhor é bom e nos ajuda. Olhar para Naum e entender a bondade de Deus, a revelação, a paciência de Deus aqui. Gente boa, que essa palavra esteja falando com você. Se você conhece alguém que precisa entender a respeito de Naum, manda esse vídeo aí para ele, para ela, compartilha nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os pecados da Assíria. Até onde vai a paciência de Deus? O autor da lição comenta a respeito da prática da Assíria em realizar o seu pecado. E aqui ele também levanta o questionamento. Por que Deus mudou o seu temperamento contra os assírios? Pois em Jonas ele se revela como um Deus amoroso. E agora como um Deus que é justiça, em Naum. Nós estamos linkando isso aqui com a revelação da bondade de Deus. Até mesmo na sua ira, Deus se revela como bom. Deus em Jonas se revelou como o Deus da misericórdia. E Deus em Naum se revela como o Deus da justiça. E em Naum, ele se revela agora como um Deus irredutível ao pecado. Irredutível às práticas más. Existem pessoas que se mergulham no pecado, que continuam no pecado e querem permanecer lá. E quando a justiça de Deus recai sobre eles, agora eles querem buscar o perdão, quando é tarde demais. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a ganância e a injustiça. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. A ganância é a causa da queda de Nínive, é uma das causas da queda de Nínive, do povo assírio. A ganância não tem nada a ver com acúmulo de riquezas. Primeiro a gente precisa definir o que é ganância. A ganância não pode ser vista como um acúmulo de riquezas em prol do fruto do seu trabalho. Isso aqui é o resultado daquilo que você fez, do seu trabalho. Você que é trabalhador, você que busca no dia a dia, você que acorda cedo, que pega metrô, que corre atrás, que pega ônibus para trabalhar. A ganância não pode ser vista como isso, pois aqui você está buscando o bem-estar da sua família, ter um recurso melhor. A ganância deve ser vista da seguinte maneira: a ganância deve ser vista como a ambição. Os gananciosos nunca estão satisfeitos com o que têm, com o que conquistam, mas eles querem aquilo que é do outro, querem sempre mais. E, se possível, passam por cima de qualquer pessoa para adquirir aquilo que eles desejam, assim como os ninivitas. E o juízo de Deus recai sobre os ninivitas por causa da prática da ganância. Naum 2:9, o próprio Naum diz que isso era resultado da ganância, a justiça de Deus sendo revelada sobre os ninivitas aqui na Bíblia. Warren Wiersbe destaca para a gente que o resultado da justiça de Deus sobre os ninivitas era por causa da ganância, e ele também destaca por que essa justiça é revelada. O primeiro motivo é, capítulo 3, versículo 1 ao 3, por causa da matança impiedosa praticada pelos ninivitas. Eles eram terríveis.
Eles eram diplomatas sagazes. Para você ter ideia, eles prometiam um tratado e descumpriam esse tratado com o propósito de destruir a nação que fez o acordo com eles para usurpar as suas riquezas, derramando sangue até mesmo de homens, mulheres, crianças, do inocente, para saciar os seus desejos. Warren-Wiersbe ainda destaca para a gente, capítulo 3, versículo 8 ao 19, que os ninivitas caíram por causa da sua autoconfiança. Eles pensavam que o seu poderio militar seria indestrutível. E esse orgulho acabou destruindo eles. Por causa disso, Deus agiu com justiça, de forma eficaz contra os ninivitas. O livro de Naum traz para a gente uma série de advertências a respeito das orientações dadas por Deus para nós também. Pois nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá de reconhecer o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, Hebreus capítulo 10, versículo 37, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9. A misericórdia divina gera em nós o quebrantamento, o arrependimento. Se não há quebrantamento, se não há arrependimento, a justiça de Deus então age. A justiça de Deus age tomando lugar agora da paciência. E eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se essa aula está te ajudando, deixa aí teu comentário. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a violência e a soberba. O Tiago Trotto, o autor da lição, destaca o seguinte para a gente. Capítulo 3, versículo 1. Nínive era uma cidade tão sanguinária que massacrou diversos povos para obter as suas riquezas. Daniel Conejeiro, em seu blog Louvor e Adoração, inclusive vale a pena você dar uma analisada no blog dele, curtir e seguir lá. Ele destaca que os livros de Jonas, Naum e Sofonias relatam para a gente alguns preceitos importantíssimos sobre a ira de Deus e sobre a ação de Deus contra os ninivitas. Primeiro, a ação de Deus se revela contra os ninivitas porque eles eram idólatras. Eles não se converteram ao Senhor e continuaram nessa conversão a partir da pregação de Jonas. Eles continuavam adorando a deusa conhecida como Ishtar, a deusa da fertilidade e da guerra. E isso desagradava a Deus. Isso era uma prática idólatra daquele tempo. Segundo, as práticas cruéis dos ninivitas, realizadas através da violência, eram conhecidas por todo mundo. Naum 3, do 1 ao 7, destaca a personificação da maldade através daquelas práticas. Eles agiam com violência contra os povos estrangeiros. Os ninivitas se orgulhavam em deixar despedaçados e destroçados corpos humanos pelos vilarejos em que eles conquistavam, para poder espalhar o terror e o medo. Eles tinham a prática de furar os olhos dos seus prisioneiros, arrancar certas partes do corpo, como formas de tortura naquele período. Além da alta violência física que era praticada por eles, os ninivitas também eram materialistas. Eles procuravam obter riquezas sem pensar no custo. Procuravam obter as riquezas através da violência. E tudo isso desagradou a Deus. Essa violência despertou a justiça de Deus. Nós falamos aqui que Deus em todo o tempo estava disponível em perdoar, mas eles não queriam o perdão. Estavam entrando para o caminho das trevas, como instrumento de Satanás. E agora nós vamos caminhar para finalizar a aula de hoje. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou, comente aí. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o egoísmo. O Daniel Conejeiro, no seu blog Louvor e Adoração, destaca sobre essa causa que leva à ruína dos ninivitas. Quando nós olhamos para Jonas, então, trazendo a profecia para Nínive, ele destaca que Nínive era uma verdadeira máquina de guerra. Jonas 1:2 descreve a malícia dos ninivitas. E por que Jonas cita isso na sua profecia? O profeta Jonas foi um verdadeiro servo de Deus, levando a sua mensagem de amor, graça e misericórdia e de juízo também para os ninivitas em uma missão que Deus lhe concedeu. Naum agora destaca que a ira de Deus se revela por causa desse egoísmo que Nínive possuía. Em Jonas 3, dos 5 ao 10, naquele período da profecia de Jonas, o povo se arrependeu. Houve lugar então para o perdão, a graça e a bondade de Deus.
Mas agora em Naum, o povo não está mais arrependido. Mateus 12:41, o próprio Jesus destacou o arrependimento dos ninivitas sendo pregado por Jonas lá na frente do Novo Testamento. Só que agora nós estamos com a profecia de Naum, apresentando agora um povo que se modificou, um povo que deu lugar, ao invés do arrependimento, para o orgulho, o egoísmo. E quando nós olhamos então para Naum, Sofonias e Jonas, vemos a parte da vingança de Deus, da justiça de Deus entrando em ação. Nínive cai no ano de 612 por causa dessa prática egoísta de não obedecer ao Senhor. Quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios desejos, não obedecendo a Deus, infelizmente encontramos o resultado do nosso pecado. Eu espero ter te ajudado na aula de hoje, gente boa. Que Deus em Cristo edifique você, que você seja um verdadeiro instrumento da bondade de Deus. Na Escola Bíblica Dominical, deixa Deus te usar. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aí, eu fico muito feliz quando você faz isso. Por favor, nota 10, tira uma foto assistindo a nossa aula, marca a gente lá nos stories do Instagram, mostra que você está assistindo a aula também, eu fico feliz quando você faz isso. Segue a gente no nosso Instagram, o endereço está aí, fácil para você ter acesso ao nosso Instagram também, conhecer a nossa vida pastoral. Como estou fazendo em todas as nossas aulas, eu vou pedir a você também com muito carinho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas em Jesus. E hoje eu quero também trazer aqui algumas dicas de leitura que podem te ajudar construindo a linha de pensamento dessa lição. Como dica de leitura, eu utilizei o texto de Israel Thiago Trotto, o autor da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos. Você que deseja estudar ainda mais sobre os profetas menores, esse material está disponível no site da CPAD. Faça seu pedido, adquira esse material, vale muito a pena. Também utilizei como base o texto do Warren Wiersbe, Livros Proféticos. Isso aqui é um comentário bíblico que pode te ajudar muito se você deseja construir a tua aula aí. Também tomei como base o texto do Paul Gardner, analisando o perfil desse profeta. Vale a pena você ter esse material em mãos. E outro texto que eu utilizei é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, da editora Acnos. Gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 9. A lição de número 9 nós vamos estudar sobre o profeta do avivamento. Vamos compreender sobre Abacuque, é o tema da aula, a fé como forma de vida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.